Entre 1980 e 1994, o Brasil trocou de moeda 6 vezes. 6 moedas em 14 anos. Cada troca apagou a poupança de uma geração. Mas enquanto milhões de brasileiros viam seu dinheiro evaporar da noite para o dia, os grandes bancos registravam lucros recordes. Não era coincidência, era um mecanismo e tinha nome. Em 1989, os preços no Brasil subiam em média 40% por mês, não por ano, por mês. Isso significava que o salário recebido na primeira semana do mês valia menos da metade na última semana. Os trabalhadores corriam para os mercados no dia do pagamento. Comprar antes que os preços subissem virou estratégia de sobrevivência. Entre 1980 e 1994, o Brasil experimentou 7 planos econômicos: Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor I, Plano Collor II, Plano Marcílio e, finalmente, o Plano Real. 6 fracassaram. Cada plano prometia derrotar a inflação, cada plano congelava preços, e cada congelamento durava até que os produtores retiravam os produtos das prateleiras, porque vender com preço congelado significava vender com prejuízo. A carne sumiu dos açougues em 1986. O leite desapareceu das gôndolas. O combustível racionou nos postos. Não porque não havia produto, porque o preço congelado tornava a venda um mau negócio. Em 14 anos, o brasileiro aprendeu a usar 6 moedas diferentes: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, real. Cada troca cortava zeros. Cada zero cortado representava o dinheiro que havia sido destruído pela inflação anterior. Em julho de 1994, um mês antes do Plano Real, a inflação acumulada em 12 meses estava em quase 5.000%. 5.000%. Se todos estavam perdendo, quem estava ganhando? A resposta está num mecanismo que os bancos chamavam de floating. O nome é técnico. O princípio é simples. Quando você depositava dinheiro num banco, havia um intervalo de horas entre o depósito e o repasse. Nesse intervalo, o banco aplicava seu dinheiro no mercado financeiro. Com inflação de 2.000% ao ano, cada hora de aplicação gerava rendimentos significativos. O dinheiro era seu. O rendimento era do banco. Segundo dados do Diese, levantados com base nos balanços dos 9 maiores bancos privados nacionais, a receita inflacionária representava, em 1993 e 1994, a principal fonte de lucro dos grandes bancos brasileiros. Bradesco, Itaú, Unibanco, Bamerindos, Nacional, BCN, todos viviam do floating. O mecanismo era matematicamente perfeito. Quanto maior a inflação, maior o floating. Quanto maior o floating, maior o lucro dos bancos. A inflação não era apenas um problema para os bancos resolverem. Era a principal fonte de renda deles. Enquanto o trabalhador corria ao banco para sacar o salário antes que a inflação corroesse o valor, o banco lucrava com cada minuto que esse dinheiro ficava em suas mãos. O sistema estava funcionando exatamente como projetado. Só que não para quem pensava que estava sendo protegido por ele. Em março de 1990, Fernando Collor foi além do congelamento de preços. Confiscou a poupança de todos os brasileiros com mais de 50 mil cruzeiros em conta. O dinheiro seria devolvido em 18 meses. Nunca foi. Estimativas do Banco Central apontam que o confisco do Plano Collor reteve o equivalente a 80 bilhões de dólares em recursos privados. Em valores de hoje, isso equivale a aproximadamente 180 bilhões de dólares. Esse dinheiro não evaporou. Foi transferido. Em julho de 1994, o Plano Real entrou em vigor. A inflação caiu de 2.075% em 1994 para 66% em 1995 e para 16% em 1996. Estabilização real. Conquista inegável. Mas o que aconteceu com os bancos? Sem floating, vários bancos quebraram.
O Banco Central precisou intervir em mais de uma dúzia de instituições entre 1994 e 1996. O Banespa e o Banerj foram federalizados. Bancos que haviam lucrado por décadas com a inflação dos outros não sobreviveram à estabilidade. Se os bancos quebraram sem inflação, é porque a inflação era o negócio. A inflação não começou nos anos 1980. O Brasil convive com inflação desde o Império. O padrão é sempre o mesmo, uma crise que empobrece a maioria enquanto enriquece quem tem acesso ao sistema financeiro. No Império, a emissão descontrolada de moeda para financiar a Guerra do Paraguai gerou inflação que corroeu as economias dos trabalhadores livres e dos ex-escravizados recém-libertos. Os grandes fazendeiros tinham terra. A terra não inflaciona. A inflação é sempre uma forma de transferência de renda, de quem tem dinheiro em espécie para quem tem ativos reais, terra, ouro, imóveis, ações. Os pobres têm dinheiro em espécie, os ricos têm ativos. Quando o Plano Real estabilizou a economia, um fenômeno inesperado aconteceu. Os mais pobres passaram a comprar geladeiras, televisores e fogões. A demanda reprimida por décadas finalmente se libertou. O que isso revela? Que a hiperinflação não era apenas uma disfunção econômica, era um mecanismo de exclusão. Em 1994, 35 milhões de brasileiros entraram pela primeira vez no mercado consumidor. 35 milhões de pessoas que a inflação havia mantido fora do sistema por décadas. As moedas mudam, os zeros mudam, os planos mudam, o mecanismo de transferência de renda permanece. 6 moedas, 7 planos, 14 anos. A pergunta não é por que a inflação durou tanto tempo. A pergunta é, por que para quem lucrava com ela não havia urgência em acabar? Os documentos existem, os balanços existem, os relatórios do Banco Central existem. O que falta, geralmente, é saber onde olhar. Eu sou o dinheiro ancestral, e a história do dinheiro é a história do poder. Até o próximo capítulo.